Qual capilar utilizar para o freezer? Pessoal, o Sérgio aqui da Tempermark falando e vou aqui com uma dica aqui muito legal. Vou fazer uma leitura aqui de um artigo que eu estou escrevendo para o meu curso e vou dar aí uma dica muito prática. Olha aqui, ó. Fica aí no vídeo que você vai gostar, hein? Se você lida com manutenção de refrigeração. Pessoal, vou fazer uma leitura aqui. Bem, capilar para freezer. O que tem acontecido? Pessoal, às vezes fica em dúvida qual capilar utilizar num freezer quando você vai fazer a tubulação. Ok? Então vamos ler esse artigo aqui, depois eu venho aqui com uma amostra grátis prática aqui para vocês. Assunto: análise de métodos e considerações para reparação de tubo de freezer com foco na substituição externa devido ao vazamento interno. Então, você vai pegar um freezer lá que o cliente levou para você, que não está gelando mais, e na maioria das vezes é um vazamento interno. Aí você vai fazer aquela tubulação externa. E lá no nosso curso teve um rapaz que ele ficou com dúvida aqui em relação a que chegou um freezer para ele que estava sem o tubo capilar. Então a gente vai aprender aqui como a gente vai, as dicas boas aqui para você saber qual capilar que vai ser utilizado ali. Vamos lá. Medidas do capilar. Dica número 1. Quando for tirar o capilar do freezer, meça o comprimento, compare com outro tubo capilar que você já tenha na sua oficina. Sempre tem oficinas aí para quem vai fazer esse tipo de serviço as medidas de 0,31, 0,36, 0,42. Aqui está 0,041 polegadas, tá, gente? A medida aqui está em polegadas, não está em milímetros. É o que na maioria das vezes vocês encontram quando vocês vão comprar, por exemplo, aqui uma... Deixa eu passar aqui para ver se estou passando aqui para vocês aqui, ó, tá vendo? Vocês vão comprar nessa medida aqui, está invertido aí o vídeo de repente, mas 0,031 e polegadas, tá? Não está em milímetros não. Bem, então vamos lá. Então já sabe, tá? Quando pegou o freezer, tira o capilar que está lá, meça ele o comprimento, estica ele bem, meça o comprimento, que você já vai ter uma ideia do comprimento, ok? E eu vou dar uma dica prática aí em relação ao diâmetro. Dica número 2, se você não tiver o capilar, veja qual compressor utilize, né, qual o modelo lá do compressor que está utilizando, no caso se for Embraco, se for Tecans, você acha aí na internet a tabela da Tecans. Eu estou aqui com um trecho da tabela da Embraco. Então você vai pegar o compressor, vai saber que tipo de compressor que usa, que normalmente a Embraco dá uma dica, tá? Mais ou menos ali bem próximo do que você vai precisar para estar colocando aí. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui no caso, tá nessa tabela aqui, para R134A. Vocês podem ver que vai desde 1/12 até 3/4 de polegada. Então aqui, pessoal, eu peguei aqui, até destaquei aqui de 1/3 aqui de polegada. O que acontece? Esse que destaquei aqui, eu coloquei aqui, ó, é a quantidade em BTU horas, né, a carga térmica. E vocês podem ver aqui que ele dá ele dá uma dica aqui, ele dá de um diâmetro de 0,36 vezes 2,90 metros, né? 2,9. Então quase 3 metros, porque quando você compra esse pacotinho aqui, ele vem com 3 metros. Então vocês podem ver que ele está dando até uma dica aqui para compressores de 1/3, tanto 1/3 como 1/3 mais, 0,36, sendo que o de cima dá 3,30 metros, 3,30 centímetros, né? 3 metros e 30 centímetros e embaixo 2 metros e 90 centímetros. Mas você vai utilizar um de 0,36, 3 metros, ok? E quando a Embraco dá aqui de meio HP a 3/4 de HP, ele dá o capilar 0,42 com 3 metros aqui, né? Você pode estar utilizando. Mas eu vou dar a dica prática aí, tá bom? Então essa tabelinha de compressor da Embraco te dá uma noção. Vocês podem ver que compressores de menor capacidade, por exemplo, que de 1/10 a 1/5, eu utilizo 0,31, né? Apesar de que o comprimento é bem maior, 0,31, ok? De 1/4, 0,36, ou de 1/4 até 1/3, 0,36. Mas isso aí que a tabela Embraco está nos dizendo, então ele nos dá uma noção aqui boa. Legal, pessoal? Então vamos lá. Dica número 3. Essa dica prática é para que quando você não tiver nenhuma informação, não tem um capilar lá no local, como aconteceu com um assinante do nosso curso, ele pegou um freezer que o rapaz tirou, arrancou tudo. E agora, né? E agora que ele não tem para comparar? Bem, essa é uma dica prática para quando você não tiver nenhuma informação. Compressores, eu estou falando para freezer, tá, gente? Freezer, normalmente você vai pegar freezers pequenos de uma porta só, que pode ser desde 1/5 a 1/6 de HP.
você pode estar usando aí tubo capilar de 0,31, 3 metros, ou de 1/4 de HP 0,36, 3 metros, e de 1/3 ou 1/3 mais 0,42. Aí você fala, Sérgio, mas tá diferente aqui, você está falando na tabela da Embraco da 0,36. Gente, isso aqui é a prática. No dia a dia a gente tem feito e tem dado resultado, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar por aqui, sendo isso aqui é somente caso o capilar não esteja lá, no local, tá bom? Alguém arrancou. Se tiver no local, o que eu estou falando aqui para vocês fazerem? Tira lá, mede o comprimento e a dica prática fica aí no vídeo, tem a dica prática aqui. E vocês vão fazer aí para saber qual é mais ou menos o diâmetro desse capilar. Esse que é o correto. Isso aqui é casos raros, caso alguém arrancou tudo lá, porque na maioria das vezes 99% vai chegar lá com ele já montadinho, só que houve vazamento, né? E você vai arrancar aquele capilar e vai tentar tirar as medidas dele ali, beleza? Agora todos com 3 metros de comprimento. Vamos ver aqui. Vamos lá, então vamos ver se está tudo certinho com o programa, tá? Atenção aqui, ó, muito cuidado aqui. Faça a medida, ó. Faça como disse acima, retire o capilar do equipamento, isso aqui foi o que eu expliquei para vocês. Retire o capilar, mede a medida, blá blá blá, né? Use tubo de 5,16 para você fazer a tubulação do frio. Isso aqui foge do nosso contexto aqui, que esse vídeo aqui é relativo a capilar, mas eu resolvi botar umas informações extras aqui, porque isso aqui eu estou fazendo um artigo para o curso, tá? E eu estou colocando aqui, use tubo de 5,16. Algumas pessoas utilizam tubo de 1/4, tá bom, gente? Eu uso de 5,16, né? Por que o pessoal usa de 1/4? Porque muitas das vezes é mais barato. Vou gastar menos, eu uso 5,16. Então, se você quer a minha dica, use 5,16. Tem gente que usa de 1/4, funciona? Funciona. Mas o pessoal inclusive paga mais barato, mas eu utilizo 5,16, ok? Coloque um acumulador de sucção, gente. Tem que colocar aí um acumuladorzinho de sucção, né? Para não ficar congelando lá tubo de retorno, blá blá blá, por aí vai. E repetindo, esse vídeo aqui é só para dar dica de capilar, não vou aprofundar nisso aqui. Coloque esponjoso no tubo de retorno. Coloque 30 centímetros desse capilar para dentro do tubo, quando você vai fazer a tubulação lá, que você vai colocar o capilar, pelo menos uns 30 centímetros indo lá para dentro do freezer, ok? Mínimo 7 voltas de tubulação, porque eu já vi pessoas dando muito menos do que isso para economizar. Então não faça isso. Mínimo de 7 volts da parte mais superior até a parte mais inferior do freezer, que tem aquela partezinha que é maiorzinha, vai menos ali. Então, no mínimo 7. Não vem colocar 5 voltas, coisa para tentar economizar aí tubulação, que não faça isso não, tá? No mínimo 7 volts. Pode dar mais? Pode, mas no mínimo 7 volts. E aqui, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu vou fazer o vídeo prático. Antes de encerrar, vamos aqui para o vídeo prático, né, gente? Deixa eu voltar aqui para o meu programa aqui. Agora é a hora do vídeo prático. Vamos lá aqui. Como vocês vão saber qual é a medida do diâmetro do capilar. Deixa eu abrir o celular aqui. Passar para cá, captura de tela e vamos estar lá. Ó, aqui é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui 3 medidas de capilar. 0,31. O 0,36 e o 0,42. Deixa eu pegar essa minha imagem aqui, diminuir ela e jogar ela aqui para baixo. Então, ó, 31, 36, 42. Quando vocês forem retirar um tubo capilar de um freezer e vocês não souberem a medida, esses aqui eu tenho que, como faço serviço, precisa ter esses tubos capilares novos aqui. Então sempre tenha novos aí na sua oficina, das medidas os mais diversos. Eu tenho até aqui o ponto 70, o 0,70, né? 0,070 polegadas, que é bem mais grosso. Bem, então o que você vai fazer? Você vai pegar lá o capilar do freezer, né? Que está lá no local, você já viu a medida, porque você mediu o comprimento dele, já sabe o comprimento. Gente, comprimento pode ter capilar de 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, 2,20 m, 2,40 m, 2,50 m, 3 metros, 2,90 m, enfim, de uma variedade. Então coloque o comprimento que você viu lá, se tiver lá, coloque o comprimento que está lá. Agora o diâmetro, você vai tirar aquele que está lá, velho, né, que você vai ter que fazer tubulação nova, botar capilar novo, você vai tirar, vamos supor que eu tirei um pedaço desse aqui do velho. E você vai comparar com os novos que você tem. Por quê, pessoal? Você tem que perceber bem que, por exemplo, esse aqui é o 0,31. Ele visivelmente é mais fino que o 0,36 aqui. Visivelmente. Talvez no vídeo aí vocês não consigam perceber. Talvez no vídeo não dê para perceber. Mas aqui, olhando aqui de perto,
vocês vão conseguir perceber, esse aqui é o 0,42 e ele é mais grosso ainda, um pouquinho mais grosso, ok? Pouquinho mais grosso. Inclusive, repetindo, no vídeo talvez não dê para ver a diferença pelo vídeo, mas visivelmente você nota, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, não dá muito não. Visivelmente você vê que o 0,31 ele é mais fino, o 36 e o 42. No vídeo fica difícil, tá gente? Mas aqui na mão você consegue perceber. Tanto que até para dobrar, ó, esse aqui, ó, o 0,31. Se eu chegar aqui e fizer isso aqui, dobra facinho. Já o 0,36 você já encontra ó, uma dificuldade. Já não dobra tão fácil que nem esse. Ó. Já encontra uma dificuldade, ó, já fica mais durinho. E o 42 mais ainda. Ó, você vê que tá bem... Ó, você não consegue... dobrar com certa facilidade, ó, que nem você dobrou isso aqui. Você pode usar essa dica também, ó. Esse aqui dobrou fácil, ó, aqui, ó, dobrou facinho. Esse aqui você já, eu vou desdobrar aqui. Esse aqui já fiz, tô fazendo muito mais esforço do que esse, sem comparação. Agora esse aqui é bem mais do que esse. Ó, eu tenho que forçar bem esse aqui. Então você pode estar usando essa dica aí também. Então qual é o bom para você fazer aí, pessoal? O bom para você fazer aí é o seguinte. Você vai... Qual é o correto, tá, gente? Eu dei essa tabela aqui. Deixa eu voltar aqui para a tabela. Vamos voltar aqui. Ó, aqui eu estou dando dica, né? De 1/5 a 1/6 usar capilar 31. De 1/4, né? O 0,36. E 1/3. Ou 1/3 mais, né? Até de meio HP você pode estar usando, mas normalmente freezer você vai encontrar essas medidas aqui, de 1 e 2 portas. Sendo que mais você vai utilizar o 0,42, né? Porque a maioria dos freezers que vocês vão encontrar aí são de 1/3 de HP, né? Que é o que mais utiliza aí na oficina, ok? Então você vai utilizar essa dica aqui, que eu estou dando aqui prática, caso não entre sem nada lá, que alguém arrancou tudo. Agora, se tá lá, mede o comprimento, né? Tira, tem esses tubos capilares novos na sua oficina, para você estar fazendo aí a comparação. Eu estou falando, gente, no vídeo fica realmente difícil você ver a questão, você percebe que um é mais fino que o outro. Mas quando você faz isso aqui, assim, ó, dobrou fácil. Esse aqui, já dobrei com muito mais dificuldade que aquele outro ali. E o 42, ó, bem mais do que o 36. E você vai ver essa aí na sua oficina para você fazer. Mas vai dar bom, gente. Faz isso aí, vai dar bom essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, né? Que vai dar certo. Então, só quero fazer aí um agradecimento para o Emanuel, né? Que é o técnico de refrigeração. Aí para quem tiver precisando de serviço, pessoal, aí no Ceará, né? Da Manutec Refrigeração. Ele tem uma loja lá muito legal, faz muitos serviços, inclusive serviços de tubulação, tá? De freezer. Ele é lá na cidade de Piquet Carneiro, lá no Ceará. Então, se alguém for dessa região e estiver precisando de serviço, está aí o contato dele, 98130 4699. Técnico Emanuel. Beleza, pessoal? Um cara muito bom aí da região, para quem estiver precisando de serviço aí. Bem, e para quem quiser realmente fazer um curso aí de geladeira, né? O link está na descrição. Promoção, gente, de 300 e poucos reais por R$ 99,90, gente. Então, se alguém estiver precisando, querendo fazer um curso de refrigeração, link na descrição. Curso aí de geladeira, pessoal. Manutenção de freezer, tubulação, quiser deixar nos comentários qual o tipo de tubulação e qual capilar que vocês usam, deixe aí que vai ser muito bem-vindo. Afinal de contas, todos nós estamos aprendendo. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Sérgio aqui da Tempermac.